Fala galera do nosso canal, beleza com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, colocar os óculos escuros aqui e partiu a academia. Vou colocar o cinto aqui, né? Pra gente poder seguir e vamos que vamos. E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Bom, indo pra academia aqui, conversando um pouquinho com vocês, tá? Acho que a gente vai bater um papo aqui enquanto isso, e lá também na academia eu acabo conversando um pouquinho com vocês. Aqui tá muito calor, estamos em abril, tá muito, mas muito calor mesmo, tá um calor assim insuportável. Isso porque não é nem verão, é primavera ainda, e já tá um calor drástico aqui em Portugal. Mas eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento, né? Aproveitar que eu tô indo pra academia e contar um pouquinho para vocês como que eu fiquei um pouquinho acima do peso, um pouquinho não, né? Muito acima do peso, e como que eu tô fazendo para poder ir, e qual que é a minha luta constante, tá, gente? Porque não é fácil. Eu não sabia que que eu não tinha uma facilidade tão grande assim de perder peso, porque realmente assim, só quem tá assim muito por trás dos bastidores comigo sabe o quanto eu primeiro não gosto, tá? Não gosto do corpo que eu tenho nesse momento, mas isso não se trata de não se trata só de beleza, tá, gente? Se trata de bem-estar, de você poder fazer um esporte radical, de você poder fazer uma corrida. Hoje eu não me sinto em condições plenas para fazer isso, mas também fiz um exame de uma nutricionista lá da academia, que eu faço hoje, Academia Solinka. Eu fiz um plano lá para conseguir fazer uma avaliação física. Cara, e eu fiquei impressionado com os resultados, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles em um outro vídeo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o meu processo de emagrecimento e tudo que eu fiz. E tudo que eu faço até hoje para poder tentar chegar no meu peso novamente, tá, gente? Porque, sério, de verdade, tá sendo bastante desafiador para mim, mas assim, gente, mas é muito desafiador mesmo. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Muito desafiador mesmo. Assim, eu eu tô vivendo muitos desafios assim para poder voltar ao meu peso normal, sabe? Para quem não sabe, eu era jogador de vôlei, né? E o meu peso sempre foi entre 88 quilos e 80 quilos, sempre. Nunca passei disso, nunca fiquei com mais peso que isso, ou com muito menos peso que isso, né? Nunca fui um cara, tipo, de ficar com a barriga trincada, mas sempre muito torneado, com o corpo torneado, com o corpo sempre em dia, né? Que era o corpo que eu sempre gostava. E aí, eu tive uma temporada que eu fui jogar na Jordânia, né? Foi em 2019. Aí eu fui jogar na Jordânia, a gente ficou em segundo ou em terceiro lugar no campeonato, daí eu voltei embora. E aí um time que eu tava jogando lá, ele me contratou para jogar a segunda divisão, para tentar subir de novo, porque eles, na liga que eu joguei na época, esse time desceu e eles me contrataram, porque eles viram jogar no time que eu tava, e me contrataram para fazer o time subir de novo pra primeira. E beleza, aí o contrato foi para fazer isso em março de 2020, tá? Beleza, quando eu cheguei, eu saí do Brasil dia 19 de março, ainda com o meu amigo Moisés, ainda, se ele estiver assistindo ele vai lembrar. E aí a gente saiu de lá, eu acho que dia 19 de março, para poder ir jogar na Jordânia. Um campeonato de 20 dias, gente, era coisa rápida, coisa rapidíssima, assim, era bate e volta, pra gente ganhar um dinheiro bom, 20 dias tava ótimo, maravilhoso. Lá fomos nós. Chegando, a gente pegou um voo de conexão para a Turquia. Então a gente saiu do Brasil, Turquia, Jordânia. Quando a gente chegou na Turquia, a gente ficou sabendo que os aeroportos da Jordânia já iam fechar no dia seguinte por causa da Covid e não ia mais ninguém entrar nem sair. O nosso voo era um dos últimos que ia entrar no país. Só que a gente ficou assim, e agora? A gente vai ou não vai? Fica ou não fica? Resolvemos ir, porque já estava comprando passagem e tudo, então a gente foi. E nisso, como a gente estava sem internet, no intervalo da Turquia ali para Jordânia, o presidente do clube já tinha mandado mensagem pra gente dizendo que não era pra gente ir porque ia fechar e não ia ter mais campeonato. Mas mesmo assim a gente já tava no voo, então não teve como ver. Pronto, chegamos lá, adivinha? Realmente não teve campeonato. E de 28 dias que era pra gente ficar lá, a gente ficou 4 meses, 3 para 4 meses, gente. Era surreal. A gente foi pra ficar 20 dias e ficou 4 meses, porque o aeroporto fechou, ninguém sabia quando ia abrir, e aí a gente ficou lá, parado e tal. Só que aí lá, no Brasil,
a restrição tava, tipo, normal, você podia sair na rua com máscara, essas coisas, lá não podia. Lá podia só ficar dentro de casa e podia sair pequenos horários para ir só comprar o necessário no mercado e voltar. A gente nem internet tinha, a gente tinha uma internet lá que a gente pegava do mercado, a gente tinha que sair escondido para pegar a internet do mercado, que não podia estar na rua. Se você estivesse na rua, por exemplo, você só podia ir na rua das 8 até as 10h30, 11 horas para poder comprar as coisas, depois não podia sair pra rua até 8 horas da manhã do outro dia, tá? Era mais ou menos, era assim que funcionava lá a pandemia. E se você fosse pego na rua, você era preso, o exército te prendia e você tinha que pagar uma multa para sair. A gente, né, não fala árabe, nada, então beleza, vamos ficar dentro de casa. E nisso, cara, eu só comia pão, era pão e água, pão e água, pão e água, a gente comia só pão, porque o arroz de lá a gente só descobriu depois de um tempo como fazia, mas a gente só comia pão, 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 pão o tempo todo. E eu engordei uns 20 quilos, para vocês terem uma ideia de tanta ansiedade, coisas acontecendo e tal, e eu engordei, já foi engordado uns 20 quilos ali. Quando eu cheguei no Brasil, eu continuei comendo a mesma quantidade, porque assim, quando você tá jogando vôlei, ou você é um atleta de alta performance, você come muito, porque você gasta muito. Então, teoricamente, você não aumenta o peso, porque você gasta muita caloria, e você come também, normal. E aí eu comecei a comer muito e não gastar essas calorias, e eu comecei a engordar. Chegou uma época ali, finalzinho de 2020, eu cheguei no Brasil em junho, mais ou menos, com o voo repatriado, tudo, eu e Moisés, chegamos bem e tal. Quando foi lá para mais ou menos junho de 2020, não, vamos colocar outubro, novembro, gente, eu estava com 122 quilos, foi eu acho que o ápice de peso que eu já tive na minha vida, 122 quilos. 122 quilos dá quase 40 quilos a mais do que eu costumava pesar e do que eu tinha há 9 meses atrás. Então, assim, gente, é muito peso, velho, é muito peso. E eu não conseguia mais correr, não conseguia mais, não conseguia mais, como que fala, amarrar o cadarço do meu tênis porque eu ficava cansado. Porque eu tava amarrando o cadarço do meu tênis. Então, eu passei por uma situação muito difícil. E pra mim era muito novo. Tipo, eu sempre, desde quando eu nasci, eu era uma pessoa sempre magra, nunca fui gordinho. E aí, do nada, eu ser o cara que pesa cento e tantos quilos e não consigo correr, que dá problema no joelho, dá isso, dá aquilo, dá dores. E aí eu não conseguia administrar isso. E aí, como eu estava parando de jogar vôlei e começando um novo ciclo no ramo empresarial, tendo um negócio próprio para mim, que era uma cozinha, trabalhando de CLT, que eu estou até hoje, cara, isso refletiu em sobrepeso e não fazer mais esporte e comer muito. Porque na verdade não é comer muito, é que eu comia muito fast food, comia muita besteira, porque sempre, todas as vezes, era eliminado esses pesos, sabe? Era eliminado todas essas calorias. Então eu podia comer, não tinha problema. Aí quando eu me deparei com a paragem do esporte e continuar comendo essas coisas, começou a me inchar, me engordar, me inflamar. Beleza. Aí lá vai eu, fiquei com 120 quilos. Quando foi lá para 2021, 2022, eu já estava cansado desses pesos todo. E aí eu comecei a tentar buscar alguns procedimentos estéticos. Aí eu comecei a fazer massagem modeladora. E assim, gente, só para vocês poderem entender, os meus braços, as minhas pernas, sempre, elas nunca sofreram nenhum tipo de alteração, tá? A única coisa é que quando eu cresço um pouco de gordura, eu cresço quadril, cresço bunda, né? Quadril e bunda. Então minhas calças ficam muito apertadas, tal, então aumenta o manequim. Meu manequim era 40, 42, ele chegou a ser 48, né? Que é muita coisa, tipo, é um peso muito maior. Então assim, beleza, vamos lá, né? Vamos seguir aí toda esse novo físico. E aí eu comecei a fazer massagem modeladora, porque a concentração do peso mesmo em si, a maior parte do meu peso é na barriga. É barriga e flanco aqui do lado. Então assim, sempre, a vida inteira foi isso. Então eu lutando, ia fazendo massagem modeladora, tal, e aí resolvia um pouquinho, mas eu continuava comendo irregular. Resolvia um pouquinho, mas não adiantava, tá? Aí eu peguei e falei assim, bom, quer saber? Vou fazer um procedimento estético, que é um procedimento que você congela a gordura, ele tem uma máquina que puxa, congela a gordura, e aí acho que ela mata as células, e depois você vai eliminando essas células através do xixi e das fezes. E eu paguei, se eu não me engano, na época, foi 15 mil reais pra fazer esse procedimento. Olha só, de tão incomodado que eu era com isso. Beleza, e eu tava com 121 quilos. E com desses 121 quilos, quando eu comecei a fazer massagem modeladora, eu perdi uns 3, 4. Então eu fiquei com 117, 116, eu não saía disso. Aí depois eu fui fazer esse procedimento estético. Que se eu tivesse, que nem eu falei, tudo isso, gente, envolve alimentação. Se você não tiver ali com a sua alimentação toda em dia, ou com reeducação alimentar, não vai adiantar nada, nenhum procedimento estético. Isso é fato.
Você tem que se reeducar, mas nem por questão só de corpo, gente. Reeducação alimentar é questão de saúde, questão de vida, sabe? É questão de você conseguir se administrar, de você conseguir se evoluir ali, sabe? Crescer como pessoa, sabendo que seu organismo precisa de alguns nutrientes que o fast food não tem, né? E beleza. Daí eu peguei e falei, bom, é isso então. Aí eu fui fazer o procedimento estético, achando que, né, nossa, beleza, vou perder 20 quilos e beleza, depois é só manter. Tá, aí eu fiz procedimento estético, não segui da forma que deveria seguir, de tomar tanta água, de fazer... Mas mesmo assim eu gostei do resultado. Por que eu gostei do resultado? Porque o resultado, ele ficou... eu saí de 118 quilos e estacionei nos 105 quilos. Tá, então foram o quê? 13 quilos perdidos, gente. 13 quilos perdidos. Gente, é muito quilo, né? Pra quem come, assim, sem restrições nenhuma, tal. Meu, foram 13 quilos perdidos. Então eu fiquei bastante feliz, assim, com o resultado. Claro, imaginei que eu chegaria nos 2 dígitos, mas não cheguei nos 2 dígitos, né? Mas mesmo assim eu fiquei feliz porque eu saí dos 3, do 110 para cima e caí, né? E aí eu fiquei com 105, 106, 107, 106, 105, 106, 107, sempre ali nesse peso, né? Beleza. Fiquei com esse peso aí por um tempo. Aí acabei de chegar no shopping porque eu vou pra academia. E aí eu tô estacionando, tá, gente? E aí beleza, aí eu cheguei nesse peso, ok. Pra mim tudo certo, pra mim tudo tranquilo. E agora, esse peso agora me faz um pouquinho de mal, porque eu queria emagrecer mais, porque eu quero chegar, gente, o meu peso ideal para eu poder estar bem, para poder estar feliz, para eu poder estar de bem com a vida, o meu peso ideal é 95 a 98 quilos. Então, eu tô muito focado no objetivo de poder chegar a esse peso, tá? E, novamente, não é só por estética. Não é só por estética. É também porque existe uma saúde nesse peso. Existe poxa, eu quero ser um cara mais velho que consiga fazer um esporte, que consiga fazer corrida, que consiga continuar praticando vôlei, que é uma paixão que eu amo, que eu já vi que eu não vou dar conta de viver sem jogar vôlei. Não vou dar conta de viver sem jogar vôlei. Então, assim, pra mim é muito importante tudo isso, sabe? É muito importante. Então eu decidi que sim, preciso me alimentar melhor, sim, preciso me cuidar mais e sim, preciso emagrecer. E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não conseguia diminuir o peso. Por quê? Por conta da ansiedade também, muita ansiedade, muito estresse, esse negócio de imigrante, de vida de imigrante. Gente, não é fácil. É um país, aqui, Portugal é um país que muda muito as leis, que muda muitas coisas. Só que eu percebi uma coisa. Primeiro, o meu fuso horário. O meu fuso horário, ele é um pouco melhor, né? Ele é um pouco melhor para eu poder treinar. Então, quando eu vou treinar de manhã, cara, não tem ninguém mandando mensagem pra mim, todo mundo que eu conheço é do Brasil, então eu tô tranquilo, eu tô bem, eu posso treinar 2, 3 horas ali tranquilo, pra eu conseguir chegar no meu objetivo ali e ficar um pouco mais tranquilo. Deixa eu mudar de ambiente, eu já volto e a gente continua essa conversa. Aguenta aí. Então, ó, peguei a bolsinha, a toalhinha e aqui a academia. Então, só pra vocês poderem ver aqui como que funciona. Ó, todos os corredores aqui. Aí cada sala aqui é uma coisa. Aqui é a sala de equipamentos. Aqui é outra sala de equipamentos. Aqui é a sala da nutricionista. Aí depois tem a sala de pilates, a sala de bike, a sala de power jump, power pump, todos esses negócios aí, né? A gente segue ainda andando nos corredores. Realmente é grande aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês certinho. Banheiro feminino. Aqui sou eu. Aí aqui a academia. Aqui os armários de fora. E aqui, ó, um pouco da academia ali pra vocês, o ginásio. O ginásio, ele é muito bom, eu gosto daqui. Tem bastante opções de aparelho. E hoje, teoricamente, tá um pouco vazio. Ó. Eu já fui lá, já guardei minhas coisas, né? Agora eu tô vindo aqui pra esteira
para poder continuar falando aqui com vocês um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui certinho, para ficar melhor, pra gente poder se comunicar. Deixa eu ver se na outra aqui fica melhor. Deixa eu ver. Já mudei de ambiente, pessoal. Já tô de volta por aqui. Então, assim, só voltando ao que a gente estava falando naquela hora, é assim, pessoal. Por que eu citei o Brasil? Tá? Porque geralmente, como eu trabalho home office de um trabalho do Brasil, e também eu tenho meus familiares, tenho os meus amigos que moram no Brasil, então geralmente o pessoal começa a conversar 8, 9, 10 horas da manhã. Quando é esse horário, aqui já é 2 horas da tarde, porque aqui o fuso horário tá 4 horas a mais. Então, assim, meu, até 2 horas da tarde eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Questão de academia, questão de me cuidar da alimentação, fazer toda a alimentação do dia, fazer todas as marmitinhas do dia para poder comer o dia inteiro, para depois eu ter tranquilidade para trabalhar, né? E poder entrar no trabalho e ficar até 10 horas da noite, 11 horas da noite. E o porquê eu digo isso, tá, gente? Porque assim, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, uma coisa que todo mundo tem que levar isso pra vida, tá? Pessoal, a gente não precisa, de certa forma, seguir os horários das mesmas pessoas que são frequentes e regulares na academia. Por exemplo, eu sou um cara muito lento na academia. Eu sou um cara que, tipo assim, para eu conseguir fazer um treino sozinho de 45 minutos, por exemplo, eu preciso de 3 horas para fazer esse treino. Porque eu não consigo, gente, eu não consigo. Por exemplo, eu falo que eu não gosto de academia, mas eu tô começando a gostar. Mas eu não gosto muito de ficar treinando, dói, é chato, definitivamente é chato. Só que é necessário. Só que eu não tenho hábito e não tenho a mesma capacidade de fazer tão rápido como uma pessoa focada. Eu sou desfocado, né? É, com academia. Então, por exemplo, eu vejo um vídeo no YouTube, eu faço 2 exercícios, daqui a pouco eu paro, daqui a pouco eu fico viajando na maionese nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, daqui a pouco eu volto, tem que malhar. Já tá quase na hora de entrar pra trabalhar, vamos treinar. Aí daqui a pouco eu paro, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu paro, daqui a pouco eu volto, nisso passou-se 2 horas. Então, assim, eu cheguei à conclusão que o quê? Tem o Felipe, meu amigo, que ele também às vezes treina comigo, só que ele é muito certinho. Ele chega aqui, ele faz 40 minutos de treino, às vezes 30 minutos focado, ele faz todo o treino dele certinho. Mano, eu fico impressionado. Quando eu tô pensando em começar, ele já terminou. Mas não é porque ele é rápido ou eu sou lento, é porque cada um tem o seu tempo. E tá tudo bem cada um ter o seu tempo, não tem problema. O importante é você fazer. Então, uma dica aí importantíssima que a gente precisa aprender cada um tem o seu tempo. É melhor você fazer devagar do que você não fazer. Entendeu? Então vamos fazer. Mas eu vou demorar 3 horas na academia, que demore. Entendeu? Mas eu tenho que fazer aeróbico. 40 minutos, 1 hora, não vou dar conta. Começa com 5 minutos. Começa andando, começa caminhando, faz 20 minutos de caminhada, daqui a pouco você para. Faz 5 minutos de caminhada, daqui a pouco, na semana seguinte você faz 10, na outra semana você faz 15, na outra semana você faz 20, daqui a pouco você tá trotando, daqui a pouco você tá correndo, daqui a pouco você tá correndo 20 quilômetros. Entendeu? Mas não precisa ficar com pressa ou não precisa ir no ritmo de outras pessoas, entendeu? Cada um tem seu ritmo. Da mesma forma que você, por exemplo, você que está me assistindo, por exemplo, é rápido para fazer comida e outra pessoa é devagar, que senão vai queimar tudo. Cada um tem uma habilidade para fazer algum tipo de coisa. Você é rápido em alguma coisa. E as coisas que você não é rápido, tá tudo bem, mas o importante é não deixar de fazer e não deixar de se cuidar, né? E eu entendi isso a partir, assim, depois que eu vim para cá, tá, gente? Porque quando eu estava no Brasil, eu não entendia isso de jeito nenhum. Eu queria fazer rápido, porque aí no Brasil tudo correndo, é tudo rápido, é tudo muito urgente. Aqui as coisas são mais devagar, são mais lentas, são mais tranquilas. Então, assim, você tem um tempinho maior para você fazer as coisas. Daí eu peguei, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô pedalando, tá? Então eu peguei e comecei a observar isso. Falei, não, eu tenho o meu tempo, tá tudo bem, é só. Se o meu amigo fica em 40 minutos ele faz, eu chego 1 hora antes dele na academia. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou, faço tranquilo meu treino, por exemplo, agora. Eu cheguei na academia agora, é um sábado, agora são 4 horas da tarde. Eu vou terminar de treinar umas 5h30, 6 horas, talvez 7. Eu não sei, de repente sim, de repente não. Entendeu? Então vai muito do que realmente eu quero, assim, do que realmente eu busco e dependendo do treino também. Então isso é extremamente importante. E eu queria muito que você que tá me ouvindo, também tivesse essa consciência de tipo assim, é no seu tempo, sabe? Não faz as coisas com pressa, rápido, faz as coisas, faz sentindo o processo, sente o processo, porque isso é extremamente importante para você, para sua saúde. Então pratica atividade física, vê alguma coisa que você gosta de fazer e faça.
faça para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, é, uma vida mais longa, com menos saúde, com menos doenças, com mais saúde, para que você consiga avançar e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, é, hoje eu estou com 103 quilos e meio, tá? Tô quase nos 2 dígitos, eu tô muito feliz, porque aquele condicionamento físico que eu fiz, depois eu vou mostrar aqui pra vocês a folha, mas aquele, aquele condicionamento físico que eu fiz na maquininha que você segura assim, fica descalço tal, segura pra você ver qual é a qualidade do seu corpo. E eu vi lá que eu tenho 75 quilos de músculo embaixo de uma gordura que eu tenho na barriga e somente 25 quilos de gordura. Ou seja, ele falou, não tá ruim, mas também não tá lá muito bom. Só que se eu perder toda essa gordura, o que vai sobrar por baixo é um músculo que eu já tenho construído. Então, assim, o meu corpo já tem uma quantidade de músculo muito grande, muito boa, muito hidratada, com muita água. E agora precisa somente perder a gordura. Então eu tô correndo atrás de perder a gordura, correndo atrás de perder. Tô vindo pra academia, ficando 2, 3 horas na academia, gastando tempo com isso, gastando energia. Tô sim me alimentando corretamente, tô me alimentando da melhor forma possível, comendo frango, porque eu não gosto muito de ovo, gente. Depois que eu peguei Covid ali e fiquei internado, né? Pra quem não sabe, eu fiquei internado, quase morri de Covid. Fiquei ali 2 semanas internado, com 85% do pulmão comprometido. Mas graças a Deus, Deus falou, não, não é hora não, meu filho. Volta aí, volta aí. E aí eu peguei e comecei, quando eu como ovo, eu sinto um pouco de gosto de ovo podre, sabe? Então eu não consigo comer. Assim, como porque já passou um pouquinho desse gosto, mas ainda tem lá no fundinho, assim, tem um pouquinho de gosto ainda. Então eu como porque às vezes eu gosto de comer mesmo assim, mas antes era pior. Nossa, antes era horrível, 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 horrível. Eu colocava o ovo na boca e falava, não, esse ovo tá podre. E aí todo mundo comia, não tá bom, não, esse ovo tá podre sim, não tem condições de comer um ovo assim, não. Então eu acabei. Mesmo assim, já não gostava muito de ovo, tipo, ficar comendo ovo cozido, essas coisas, eu não gosto. Mas eu gosto de frango, sou apaixonado por frango. Então, um frango frito, cozido, essas coisas eu gosto tudo. Mas, claro, né, na dieta não é ovo frito, né, não é frango frito, né, mas aí o que eu faço? Cozinho, tempero e deixo lá na geladeira para comer com rapidez, com creme cheese e queijo e tomate. Daí eu como muito. Daí eu como no café da manhã, como no almoço, como na janta. Eu tô quase voando, tô quase virando uma galinha, de tanto que eu como frango. Mas brincadeiras à parte, mas assim, eu resolvi, né, me cuidar, resolvi sair da zona de conforto para poder me cuidar. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que daqui a um tempo eu quero muito que aconteça, é que eu quero disputar meia maratona, fazer o esporte chamado corrida, né? Acho que esse esporte é muito bonito, esse esporte é muito legal, esse esporte desafia muito você. É um desafio bem doido, assim, só depende de você. Só que eu tô esperando emagrecer mais um pouco para eu poder não impactar meu joelho ou não acabar que ficando ruim e depois acabar aqui começando a gostar e ter que abandonar o esporte. Então eu tô esperando um pouquinho, mas tô tomando creatina, tô me cuidando, tô emagrecendo e eu tô, né, usando o Mounjaro, né? O que é um Mounjaro? O Mounjaro é também um medicamento que para diabéticos, né? Mas ele ajuda a perder peso. Então eu tô utilizando 2,5 miligramas por semana, não é muita coisa, mas eu já tô reduzindo bastante medidas e aí com todas, porque assim, gente, não é só o Monjoaro que vai fazer as coisas acontecerem, tá? Vai ser também a sua rotina, você mudar a sua dieta, porque senão, eu tava vendo alguns vídeos aí de alguns médicos falando que o que o seu cérebro tem registrado de peso para você é esse peso que você tá hoje. Então, por exemplo, hoje eu tenho 105 quilos. Então, o meu corpo, ele vai identificar que se eu tenho 105 quilos, quer dizer que essa é meu peso ideal. Abaixo disso, o meu corpo entende que eu tô em risco. Que eu tô em risco de perca de gordura, de perca de massa, e ele não quer perder, ele quer ficar com esse corpo aí, entendeu? Porque para ele é mais confortável,
porque ele tá achando que tá tendo déficit e que vai faltar comida, que vai faltar alguma coisa, e ele vai querer voltar para esse peso. Então, a todo momento, você tenta perder peso, aí do nada você come, ele tenta, o corpo faz você voltar no mesmo peso. Porque a sua balança biológica registrada naquele momento tá aquilo lá. A partir do momento que você começa a se alimentar diferente e a perder peso saudavelmente, controladamente, sempre 1 quilo por semana, 2 quilos por semana, ali 1 quilo por semana seria o ideal. Aí você começa o seu corpo começa a entender que você está perdendo peso, mas está tudo bem. Que não tem nenhum tipo de problema ali você perder esse peso que você está perdendo, porque não está faltando comida. Aí sim, a sua memória biológica de peso vai diminuindo também, mas isso é com o tempo. Isso vai durar 3, 6 meses, 9 meses. Porque se você perder muito, a sua memória do seu peso tá naquele peso. Então, ou seja, quando o corpo for ganhar peso, quando você for ganhar peso, você vai ganhar peso, aquele peso e mais um tanto. Porque ele vai falar, não, vai que aconteça de novo, eu tenho que ganhar mais um pouco. Então, realmente, ele vai, todas as vezes, colocar ali um pouquinho a mais de peso. Então, isso é muito ruim. Então, a gente precisa, sim, buscar fazer essa perca de peso mais controlada, mais balanceada. Tá? Então, partindo desse princípio, eu estou com 103 quilos, já reduzi muito minha gordura localizada e estou treinando muito. Estou treinando todos os dias, de domingo a domingo, não falto na academia. Venho, faço, demoro, enrolo, mas eu faço. Às vezes quero ir embora, às vezes não quero fazer. Muitas vezes não quero fazer, gente. Muitas vezes não quero fazer. E aí venho aqui e eu falo, não, eu tenho que fazer. Porque quem não quer fazer e não faz é criança. Adulto tem que saber o que fazer e faz mesmo sem querer. Então, extremamente importante fazer e fazer mesmo, fazer com muita determinação, com muita garra. Tem dias que você não vai querer, mas tem dias que você vai ver a transformação do seu corpo e você vai querer o dobro. Então, nesses dias do dobro, você faz mesmo. No dia que você não quer fazer, no dia que tem ali 20 minutos, 30 minutos que você não quer fazer, mano, você faz 3, 4, 5 aparelhos e tá tudo bem. O importante é você fazer, o importante é você manter a constância e não deixar, sem fazer absolutamente nada. Mantenha a constância e vai dar tudo certo. Tá bom? Agora eu vou colocar aí um pouquinho das imagens de eu treinando. Hoje eu vou fazer costas e bíceps. Então vou colocar um pouquinho das imagens de eu treinando. E é isso, tá bom? Então esse é o meu processo de emagrecimento. Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou pesar semanalmente, aqui para vocês poderem ver, tá bom? Hoje meu peso atual é 103,50 kg e eu quero perder 10 quilos, ou seja, eu quero chegar a 93 quilos até o verão. Então, falta aí 2 meses e meio pro verão, e eu quero perder aí mais ou menos essa quantidade de peso, e assim espero que eu consiga. E eu vou trazendo semanalmente aí um vídeo para que vocês possam ir acompanhando, tá bom? Então é isso, me sigam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Se vocês gostaram de alguma coisa que eu disse aqui, comentem aqui embaixo. Não deixem de registrar as suas considerações, tá? Não desista de você, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você consegue perder esse peso, você consegue sair dessa zona de conforto, você consegue sim caminhar, você consegue sim correr, você consegue sim entrar em qualquer esporte. O céu é o limite para quem quer, tá bom? Se você quer, você é capaz. É só você ir fazendo devagar, não parar, ter persistência, ter foco, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer grandes coisas acontecerem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem assistindo. Quem assistiu até o fim, obrigado. Quem puder, compartilha, comenta, manda para um amigo ali que tá também lutando contra o peso, que tá também querendo ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais fitness. Eu tenho certeza que esse canal vai ajudar ele, e com certeza também ele vai ter grandes oportunidades aí de poder fazer a diferença. Tá bom? Obrigado, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, manda mensagem. Todos os comentários que tem aqui no canal eu leio e respondo. Então, por favor, comentem, que é extremamente importante para mim. E vão me ajudar, que até no dia 17 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, eu quero ter 100 mil seguidores. Então, eu conto muito com vocês. Se vocês puderem seguir, curtir, compartilhar, né, isso vai ajudar bastante o canal. E é isso. Tamo junto. Até a próxima e valeu!